Olá, pessoal! Que bom que vocês estão aqui com a gente. Já chegue dando aquele like, inscrevendo-se no nosso canal para quem ainda não é inscrito, e para quem já é inscrito, muito obrigado. Continue aí, compartilhe os nossos vídeos. Hoje nós estamos com um assunto importantíssimo para falar com você. Muito importante. Sobre a decisão do juiz Rodrigo Dias de Castro. Rodrigo Dias de Castro. Esse juiz, esse doutor Rodrigo Dias de Castro, ele decidiu sobre um pedido de suspensão da comissão que está analisando o caso de cassação do vereador Evandro Ladeia Guimarães. O vereador Evandro Ladeia Guimarães, ele entrou com um mandado de segurança pedindo a suspensão dos trabalhos da comissão que foi eleita na Câmara, que foi sorteada na Câmara, que é composta pelo vereador Verbinho, pelo vereador Léo Vilela e pelo vereador Ricardinho. Esses três vereadores formam uma comissão que está analisando o processo de cassação do mandato do vereador Evandro. O vereador Evandro foi acusado, como sabemos, de crime sexual pela filha de 14 anos e pela ex-esposa, né? Sobre uma possível violação dos direitos da criança e de crime sexual. Bom, esse mandato de segurança foi indeferido. A decisão do juiz foi indeferir esse pedido, ou seja, a comissão vai continuar os seus trabalhos normalmente. E ela tem 90 dias para entregar o resultado, para concluir, né? Então, o que a gente pode tirar disso? Olha, gente, o que a gente está analisando aqui é o seguinte: como que as pessoas, elas se apegam, sabe, de uma tal forma ao poder. Eu acredito o seguinte: se esse trabalho de vereador, ele fosse um trabalho gratuito, um trabalho voluntário, será que essas pessoas iriam se apegar tanto ao cargo? Eu tenho certeza que não. Mas o vereador, ele ganha muito bem, ele ganha 10 mil reais. Para a realidade da nossa cidade, aqueles senhores que estão ali, aqueles senhores e senhoras que estão ali, talvez eles nunca receberam de salário, um salário desse na vida. Você imagina o quanto que eles estão deslumbrados com o pagamento, com os privilégios que têm, convênios médicos, top das galáxias e tudo mais. Você imagina o quanto que essas pessoas se apegam ao cargo. E isso é um problema muito sério, porque a população fica como nessa situação? Veja bem, o vereador, ele foi acusado de crime sexual pela filha de 14 anos e pela ex-esposa. E aí eu pergunto, o que a população tem a ver com isso? O que a população tem a ver com isso? Então, veja os casos que aconteceu, por exemplo, no governo. O ministro Silvio Almeida. O ministro Silvio Almeida recebeu também uma acusação na justiça, uma denúncia, de uma ex-colega de trabalho que acusou ele de abuso sexual. E ele começou a responder processo. E uma colega de ministério dele também fez a mesma acusação. O que o governo decidiu? Exonerou o ministro. Exonerou o ministro. É o princípio da moralidade. Artigo 37 da Constituição Federal. Princípio da moralidade, da publicidade. Sabe? As coisas têm que ser limpas. A instituição, sabe, poder executivo é maior do que qualquer ministro. Então, se ele foi acusado, ele que responda primeiro, né? Resolva o seu problema para depois ele querer ocupar um cargo público. Não tem como o cara continuar ministro, certo? Pairando sobre ele um processo dessa magnitude, de um crime hediondo, né? Na própria defesa que o vereador Evandro fez na Câmara Municipal,
ele citou o exemplo do Gabriel Monteiro, um vereador do Rio de Janeiro. Gente, pelo amor de Deus, cara. Eu nunca vi um tiro no pé maior que esse, sabe? Isso aí não foi um tiro no pé, foi um míssil balístico no pé. O cara citar Gabriel Monteiro. Para quem não sabe quem é Gabriel Monteiro, vai no Google. É simples. Vai lá no Google. Vereador Gabriel Monteiro, Rio de Janeiro. Você vai ver quem é o Gabriel Monteiro. Um criminoso, estuprador de menores, violentador de mulheres. O cara ficou 2 anos preso. No dia que ele fez a defesa, o vereador Evandro disse que ele foi inocentado. O jovem vereador foi inocentado. Meu amigo, que jovem vereador? É um vagabundo. É um criminoso. Foi caçado. Foi caçado. Gabriel Monteiro foi caçado. E ele está com tornozeleira eletrônica. Ele não foi inocentado, ele foi colocado em liberdade, porque no Brasil a legislação diz que ninguém pode ficar mais de 2 anos preso preventivamente. A justiça é tão lenta que teve que colocar o cara em liberdade. Mas ele foi caçado. Os próprios assessores dele diziam das coisas que ele fazia. Entende? O vereador Gabriel Monteiro é um péssimo exemplo para o senhor. Se eu citar um cara desse, um cara que foi acusado de abuso sexual, que está respondendo à justiça, sabe? Já foi caçado. E por que um cara desse é caçado? Por causa do princípio da moralidade. A população não tem nada a ver com os problemas particulares da pessoa, não. Então ela não tem que ficar pagando advogado, porque esses advogados são pagos com dinheiro público. Sabe? Esses caras recebem os seus salários e eles pagam os seus advogados para defender dos seus crimes. Dos crimes que foram acusados. Ah, mas futuramente eles podem ser inocentados, tem a presunção da inocência. Isso daí é no processo jurídico. No processo jurídico tem a presunção da inocência. Mas no processo político é a presunção de culpa. E se o cara for culpado, a população tem que ficar pagando advogado para ele? Quem que vai ressarcir a população depois? Você está entendendo? Então, no processo político, é a presunção de culpa. É sempre assim. A presunção de culpa. Veja no caso da presidente Dilma. Ela foi acusada. Depois foi inocentada. Mas ela foi impeachmentada. Porque o processo político é a presunção de culpa. E nem crime houve no caso da presidente Dilma. Agora, veja bem. A população, ela não pode ficar mantendo um funcionário público que vai gastar toda a sua inteligência e vontade na sua defesa. Porque o crime ao qual ele foi acusado é um crime hediondo. É um crime gravíssimo. Um crime gravíssimo. Então a população ela tem todo o direito de pedir a substituição. A população ela tem todo o direito de querer que os vereadores tenham a coragem de fazer o que tem que ser feito. A Casa Legislativa é maior do que qualquer um dos seus integrantes, qualquer um de vocês. Vocês não são maiores do que o parlamento. Vocês não são maiores do que o legislativo. Num país onde a classe política já é mal vista pela população, será que vale a pena pagar o custo? Eu pergunto para vocês. A decisão está na mão de vocês. Eu não sou pago para tomar essa decisão. A população não é paga para tomar essa decisão. Quem tem que tomar essa decisão é os senhores. É os senhores que têm que tomar essa decisão. E agora eu pergunto: terão vocês a coragem de fazer o dever de vocês? Eu pergunto. Terá? Então, o que eu tenho que ver
é passar as informações. Hoje eu estou trazendo aqui a decisão do doutor Rodrigo Dias de Castro, que indeferiu o pedido de suspensão que o vereador Evandro impetrou contra a Câmara Municipal. Contra a Câmara Municipal, contra o próprio parlamento, dizendo que houve irregularidades. E o juiz não viu irregularidades e disse que o Poder Judiciário não pode intervir no processo de um outro poder, que é o Poder Legislativo. Como já era esperado. Então, o juiz fez a parte dele. O juiz fez a parte dele. E agora os senhores vereadores têm que fazer o trabalho de vocês. Tem que fazer o trabalho de vocês. Porque se chegar num ponto, terminou o processo, a pessoa em questão, o vereador em questão, suponhamos que ele venha a ser inocentado. Tudo é suposição. Quem prejudicou ele? Foi a população? Foi a população que fez a denúncia? Foi os colegas vereadores que fez a denúncia? Não. Então a população não tem culpa e os colegas de Câmara não têm culpa. Mas, se os colegas de Câmara não cumprirem com seus deveres constitucionais, eles estarão matando no peito um problema que talvez não é deles. Essa é a questão. Não é questão pessoal contra ninguém. É o princípio da moralidade. Para quem não conhece, que leia a Constituição Federal. Artigo 37. O princípio da moralidade. Com o dinheiro público, com o que é público. A população não pode ficar esperando a decisão judicial pagando para se defender um possível culpado. Pagando para se defender de um possível culpado. Porque, com certeza, dos salários, né? Eu até acho errado o nome salários para político, porque ali teria que ser uma ajuda de custo. Aquilo ali não é emprego, mas chamam de salários. Eles vão pegar desses recursos e pagar os seus advogados. Dinheiro público. Dinheiro público. Ou não é? Se eles recebem salários. Então nós vamos estar ajudando a pagar salários. E o que nós tem a ver com isso? Foi nós que fez a denúncia? Foi nós que cometemos o crime? Não. Então por que nós temos que pagar? Por que nós temos que pagar? Vamos ter, né, que pagar por isso? Então a questão é essa. E o juiz indeferiu. E está aí do lado, você pode olhar, você pode ver aí a decisão do juiz, doutor Rodrigo Dias de Castro, né? E então, gente, está aí o exposto, é esse. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Um forte abraço, inscreva-se no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos. Fortaleça o nosso projeto. Muito obrigado e até a próxima.